estou vestido de Benfica, Sport Clube Benfica Benfica de Lisboa, acho que é alguma coisa assim. Sport Benfica de Lisboa. Aqui. Vamos lá. Nós adoramos, vamos adiantando. É isso mesmo. É isso mesmo. Se minha internet colaborar hoje. Não esquenta não, Matheus. Se cair, irmão, assiste a gravação depois. Boa noite, gravação. Quem tá vendo a gravação, boa noite, gravação. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, aqui aproveitar a gravação para desejar um excelente final de noite de Dia das Mulheres para todas as mulheres aqui da sala. Cara, eu conheço algumas aqui de acompanhar pela internet, outras me seguem, outros eu sigo, algumas eu tenho mais contato, eu brinco mais. E tem algumas mulheres aqui que são pessoas excepcionais, fantásticas naquilo que se propõe a fazer. Então, eu gostaria muito, de verdade aqui, de verdade, e aí eu vou pedir licença para as mulheres que eu estou acabando de conhecer aqui na sala, mas para falar das meninas que já são minhas alunas há mais tempo. Eu brinco, eu me divirto com vocês, eu dou risada, eu não sei dar aula chateado, a não ser quando eu tenho que dar aula para a Nath Vanzini, que aí não tem jeito mesmo. A ideia é a seguinte, cara, o meu trabalho me permite conhecer mulheres fantásticas, sejam elas professoras, sejam elas alunas, sejam elas funcionárias da universidade. Então, eu sempre tenho contato com muitas dessas mulheres. E eu posso dizer, sem medo de errar, fazer a faculdade num país como o nosso, tentar fazer as mudanças sociais que são necessárias para que vocês mulheres vivam melhor, vivam uma vida de respeito como vocês merecem. Nem todas as mulheres têm condições, nem todas as mulheres têm força, nem todas as mulheres têm maridos, namorados, amigos, família que incentivam. Então, quando eu vejo vocês, já há 3 semestres juntos, né, comigo aqui, ouvindo a minha voz, pelo menos uma ou até 2 vezes por semana, dependendo, né, do curso, eu gostaria muito de homenageá-las e eu vou citar algo que eu escrevi no Facebook um tempo atrás, eu falei assim, que a gente tinha que eliminar, a gente tinha que derrubar esse 8 de março. Acho que eu falei para vocês ano passado. Ou não, acho que não. A gente tem que derrubar o 8 de março. Derrubar. Mas derrubar como esse 8 de março? Derrubar esse 8, transformando ele no símbolo do infinito. A gente brinca muito no cálculo com esse símbolo do infinito, que é um 8 deitado, né? Então, realmente, vamos tombar hoje, vamos tombar esse 8, transformando ele no símbolo do infinito. Por quê? Porque o Dia da Mulher não pode ser só lembrado hoje, cara. As lutas não podem ser lembradas só hoje. Só hoje. Amanhã, essas mulheres que estão aqui, ó, nos perfis, vão ter a mesma batalha toda hora, cara. Amanhã e depois, e semestre que vem, e no ano que vem, e até se formar, e mesmo depois de formada. O mundo feito para o homem é muito mais fácil de lidar do que o mundo feito para a mulher. E aí, quando eu vejo vocês aqui no meu perfil correndo atrás, tentando aprender cálculo, tentando procurar algo melhor na carreira, é o que me deixa mais orgulhoso de falar que um dia lecionei para vocês, tá? Então, acho que antes de mais nada, não é o cálculo que eu queria falar hoje, não. Eu queria homenagear vocês, mulheres, dizer que várias de vocês que eu pude conhecer um pouquinho mais são muito fonte de inspiração, tá? Seja na beleza da idade, na ingenuidade, seja na disposição para rir, sabe? Não ter tipo um feio cada aula que a gente entra, seja na batalha diária de algumas aqui, seja nas aptidões, hobbies sabe, coisas maravilhosas que fazem, fotografando, indo para o seu trabalho fora da sua cidade, como algumas que eu conheço aqui. Então é assim, do fundo do meu coração eu desejo para vocês que se caia esse dia 8 de novembro, tá? 8 de novembro, 8 de março, que a gente não fique com 8 de março apenas, que a gente fique com o símbolo do infinito, porque vocês merecem muito serem lembradas todos os dias, homenageadas todos os dias, tá bom? E não parem, não parem, não deixa namorado abusivo, não deixa marido abusivo, não deixa a família falar que você não pode, que você não merece, que você não tem condição. Você vai conseguir a sua graduação, as suas graduações, as suas pós-graduações, tá? Não parem, não parem. Vou homenagear minha mulher aqui que está levantando, e dona Janis Joplin, beijão. Vai lá para onde você quer ir.
E é isso, meninas, vamos para aula agora, porque acabou a palhaçada. Amo vocês, mas se tiver que tirar zero, é zero. Porque eu sou desses. Júlia Gandra. Bora lá? E meninos, homens, por favor, homens, tratem-nas com todo o respeito possível. Todo o respeito que elas merecem, tá? Se você ainda tem dificuldade para interpretar isso, olha para sua mãe, olha para sua irmã aí na sua casa, olha para sua esposa, olha para sua namorada, mude seu comportamento, baixa seu tom de voz, não use seu corpo ou seu tom de voz mais elevado, seu dedo em riste, para intimidar uma mulher nunca mais na sua vida, ok? Tudo bem? Vamos para aula? Bora lá, vamos lá para aula. Ó, vou começar compartilhando com vocês então o material do professor Silvio e a gente vai já para o que interessa. Eu separei aqui do material dele 13 derivadas parciais, 13, e vai arrancar o couro de vocês, tá? Bora lá? Alguém falou um é Carlos. O Carlos que gosta de intimidar as pessoas na rua com aquela arma de brinquedo lá que ele acha que assusta. Ó, vamos lá, o que É interessa. Airsoft, professor. Não é arma de brinquedo. É Airsoft, é diferente. Como é que é? É Airsoft, é diferente, não é arma de brinquedo. Explica isso pra polícia quando ela te pegar, ó, seu marginal. Vamos pra aula. Ó, aqui, cara, oh, gente, tem um monte de gente no Canvas aqui. Ih, povo do Canvas, clica no Meet, vamos lá pro Meet todo mundo. Vamos lá, André, Christopher, Gabriel, Kaique, Matheus, Pedro, Rafael, Bugalho, Robinson, Vitor. Alguns de vocês eu já vi lá no Rafael Bugalho, eu já vi lá no Meet. Cliquem aqui no símbolo do Meet, gente. Venham pro Meet. Venham pro Meet. Aí, bora. Bom, comecei aqui então, ó. Ainda não. Agora sim. Vamos, André, vem, Christopher, vem, Guilherme, vem, Kaique. Eu vou desligar o microfone do Canvas para quem tá nos dois, tá? Bora lá, bora lá. Bora lá, clica aí. Clica no link, bora. Vamos lá, André. Vamos, Matheus. Matheus já foi. É o Christopher que tá aqui ainda. O Bugalho já tá lá. O Vitor. Ô, Vitor, Monar, você tá nos dois, cara? Eu não vi. Você tá nos dois? Vitor Monar, você tá aqui no Canvas? No Meet, no Meet? Ó, o Christopher Roberto. Eu não sei se é o mesmo. Kaique. Vamos lá, gente. Clica aqui no. Vitor, vamos lá. Christopher Roberto. Kaique. André, clica aqui no link do Canvas, do Meet. Cacete. Clica nesse link que eu acabei de colocar aqui para vocês, por favor, e vamos lá para o Meet. Por favor. Aí. Ó, vou desligar o telefone aqui. O telefone, meu Deus do céu. Eu vou desligar o microfone do Canvas. Ó o Kaique aí. Tem som, exatamente. Já liguei lá, bugalhou. Caraca, é para sair tentando mais gente aqui. O André já foi. Christopher, Rafael e Vitor. Bora lá, turma. Ó, eu vou começar com o material do Silvio. Eu vou batizar de material do Silvio, tá? Embora não tenha sido ele que escreveu, mas foi ele que me deu. E é legal a gente já começar falando de derivadas parciais para vocês aqui. Só ajustar a tela. Esse material já está aí no Canvas, hein? E aí, se você quiser entrar lá em materiais, pode entrar lá e você vai se deparar com ele. Bom, o que eu quero de vocês hoje? Hoje a gente começa a falar de derivadas parciais. A gente vai fazer primeiro a parte prática, a parte de função, a parte de trabalhar com as derivadas, e aí, se vocês não lembrarem as derivadas, pessoal que já fez há mais tempo, não se preocupa que eu vou lembrando com vocês essa lista de 13 que aparece aqui no material, são 13 exemplos que vão aparecer, oh, gostosinho, olha, derivada pela definição de limite, hein? Eu lembro quando isso aqui arrancava a pele de vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, são 13 no total, tá? Eu vou lá para as páginas em branco, e aí eu vou fazer lá nas páginas em branco, e vocês vão poder printar e tudo mais, tá bom?
Obviamente que a gente não vai fazer pela definição de limite, né? Não tem sentido hoje a gente fazer as derivadas mais utilizando o limite. A gente vai fazer utilizando as próprias regras de derivação, tá? Vamos lá? Então, eu só vou explicar para vocês um pouquinho antes o que é uma derivada parcial, e depois a gente vai desenhar, a gente vai falar de derivada de segunda ordem, então vem mais coisas por aí. Por hora, o que eu preciso que você lembre, para a gente mudar de página daqui a pouco, para a gente poder mudar para lá. A minha derivada, a minha função é uma função chamada z, que é definida também como uma função de x, y. Não mais uma variável, agora duas lá. Olha lá. Ok? Essa é a minha função, o z, ou apenas função definida a partir do plano x, y. Uma variável, duas variáveis. Daqui a pouco a gente muda para um w e coloca esse z aqui dentro também. 3, 4, 5, a gente pode criar do jeito que a gente quiser, com quantas variáveis forem necessárias. Vou botar aqui para abrir a página. Bom, o que interessa para mim? O que eu chamo de derivada parcial? A gente tem uma função que é definida em duas variáveis por hora, uma variável x, uma variável y. Eu vou chamar de derivada parcial e vou representar, não, olha lá, ele delta minúsculo, uma derivada de z em relação a x, ó, a gente vai chamar essa derivação de z em relação a x de derivada da f em relação a x, então as duas escritas são aceitáveis, ou apenas a que eu gosto mais quando eu estou aqui escrevendo com a ponta do dedo, né? A que eu gosto mais, uma derivada parcial, assim, ó, olha como é que fica o fx, ó. Tá vendo? Não é f de x com aquele parênteses aqui do lado e o x dentro, é um x subscrito. Então, vocês vão encontrar essa notação, utilizando os deltas, lá, de derivação ou diferenciação de z em relação à diferenciação de x, ou apenas derivada de f em relação à derivada de x, ou apenas f, não f de x de função de x, mas a minha derivada parcial em relação a x. A mesma coisa em relação a y. Então, eu tenho a minha função z, minha derivação de z em relação a y, dessa vez, ó, ou apenas a diferenciação da função em relação a y. E é legal essa escrita daqui a pouco, a gente vai voltar nela com um pouco mais de ênfase depois, quando a gente estiver falando de derivadas de segunda ordem. Tem umas coisas bacaninhas visuais para vocês enxergarem. Olha lá. E aí chamo de fy. Nosso trabalho por hora, nessa aula de hoje, pelo menos nessa primeira parte, se vocês forem bem, a gente já emenda de segunda ordem. O nosso trabalho por hoje é fazer a derivada em relação a x, fazer a derivada em relação a y, ok? Depois a gente vai falar do desenho, né, que pode vir a partir das retas tangentes geradas dentro de cada uma dessas funções, e aplicações dessas derivadas parciais, tá bom? Eu queria fazer uma lembrança rápida, simples, que a gente, acho que eu já fiz, né, Andréia? Eu vou usar a Andréia sempre nesse exemplo. Acho que já falei de derivada na aula passada ou retrasada, né? A derivada como a inclinação de uma reta tangente tocando uma determinada curva numa função de uma única variável. Eu não vou voltar mais desse exemplo, não. É toda hora falando o nome da Narita aí. Ela vai começar a cobrar direitos autorais. Tá, vou sair daqui. Vamos para a prática. Vamos pegar algumas derivadas e fazer na mão, tá? Depois você olha esse material aí, e você pode dar uma comparada com o material do professor Silvio. Gente, eu vou sair aqui da câmera, tá? Tá me incomodando essa luz aqui no meu olho. Quero essa aqui. Cadê vocês? Quando abre a página aqui. Ó, volto já para me despedir aí de vocês, tá bom? Lembra, quando eu tô lá, eu não tô vendo o chat, ok? Não estou vendo o chat. Então, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, entra no mic, faz no microfone que eu paro a aula na hora ali e te respondo. Se passar muito tempo e eu voltar para ler o chat, depois de uma hora vai ser ruim para vocês, eu não vou conseguir ajudar, tá?
Outra coisa, se por acaso alguém ler o chat de alguém que está com dificuldade no microfone, traduz para mim, por favor, tá? Vejo vocês no final da aula. Muito bem, vamos começar na página em branco aqui, ó. Meu primeiro exemplo vai ser o seguinte, ó. Eu vou tentar, tá, gente, fazer menos feio aqui. Eu quero calcular a derivada, deixa eu pegar uma fonte um pouquinho maior. Pode até ser maior ainda, vai. Essa aqui. Eu quero encontrar as derivadas parciais dessa função, ó. Então, z igual. O exemplo 1 era x² mais 4y. Vamos lá. Cara, presta atenção, que vai ser uma viagem bem louca agora. Presta atenção. Vai ser a primeira, tá? O exemplo 1 que tem aí no material do Silvio. Exemplo 1. Ok? Eu vou chamar de fx. Ó, eu vou chamar de fx. Só para não ter com aquele monte de símbolo de derivação aqui do lado, aqueles deltas todos. Vou chamar de derivada, vou apagar isso aqui para não virar uma divisão. Vou chamar de derivada parcial em relação a x. A derivada onde a gente olha apenas os trechos da expressão que tem x. Onde tiver x, a gente vai derivar. Onde não tem x, a gente tem uma constante no lugar. Lembra? Se eu estou derivando em relação a x... Vamos relembrar, pessoal, que faz tempo que não estudou isso aqui? A minha função y é, sei lá, 2x, pode ser? Ó, vamos lembrar de derivada de uma variável. E a gente vai relembrando do ladinho aqui, e ninguém ficar chateado. Quem é a minha derivada? Quem é meu y'? Em relação a x, é 2. Ok? Tá bom. Se fosse 2x mais 4, a pergunta é, esse 4 está acompanhado de algum x? Não. Então, qual é a derivada de uma constante, que é o nome que a gente dá para esse 4? A derivada da constante é zero. Então, a gente nem precisa escrever mais zero aqui, não tem necessidade. A gente só vai derivar em relação a x se houver x dentro daquele número. Se naquele trecho tem x, a gente vai lá e deriva de acordo com a regra que aquele x está sofrendo a ação. Ok? Então, nesse caso aqui, a minha derivada em relação a x é, vou voltar para o azul aqui, minha derivada em relação a x é 2x. Aí vem a pergunta, mais 4y, tem x nele? Mordi a língua aqui para falar esse x. Tem x nele? Não. Professor, mas tem uma letra lá. Então tá, a letra é x? Não. Então esse 4y vira uma constante. Ok? Então a minha derivada parcial fx é 2x. Só, professor? Só. Vai ser fácil assim sempre? Vai, se você souber as regras de derivação. E a próxima? Em relação a y, como seria? A gente vai olhar de novo a expressão e vai procurar um y aqui. Se tiver y, a gente deriva o y de acordo com o comportamento dele dentro da função. Bom, eu vejo um y aqui no final. Esse primeiro termo tem y? Não. Então ele é constante. Segundo termo tem y? Tem. E depois a derivada que está envolvida aqui? É a derivada do polinômio, né? Aquela regra do tombo. Tomba, tira 1. Então a derivada, aqui também era para x, né? A derivada de 4y é 4 apenas. Então a derivada parcial, por hora vai ser isso, a derivada parcial fx igual a 2x, a derivada parcial em relação a y é igual a 4. Ok? Vamos no exemplo 2. Nossa, vai ficar só nisso, professor? Sim, sim. O que vai mudar? O que vai mudar são as regras de derivação. Onde esse x e onde esse y estiverem envolvidos. Ok? Vamos para a próxima, ó. Vou mudar a escrita. Ele mudou também? Mudou. Ó, vou mudar a escrita. É igual a dele lá. f de xy é igual a 6x quadrado, y cubo. Cara, essa aqui é animal. Y cubo, ok? Essa é a função z. Então, como é que eu vou derivar? Vamos lá. A gente começa derivando em relação a x. Então,
minha derivação em relação a x. Pessoal, você quer escrever aqueles símbolos todos aqui na frente? Pode escrever, não tem problema, tá? Desde que você saiba que são os mesmos que eu estou usando aqui. Eles significam a mesma coisa. Bom, primeira pergunta, tem x na pegada? Tem. O que o x está fazendo aqui? Eu estou elevando ele ao quadrado. Tá bom, então ele é a regra da cadeia. Professor, tem um y. Não, não, velho. Não esquenta. Eu só estou olhando para o x. E o x está ao quadrado. Falei regra da cadeia? Regra do tombo. Vamos usar a regra do tombo para isso. Então, eu tombo 2, saio multiplicando tudo que tem pela frente e tiro 1 do expoente. Tomba, multiplica, tira 1. Então, se eu tombo e multiplico tudo, ficaria 12, x a primeira, y a terceira. Você não vai tombar o 3 do y? Não, porque eu estou derivando em relação a x. Tá, mas por que aqui em cima você tirou o y e aqui embaixo você deixou o y? Porque aqui o y está multiplicando, tá vendo? Então eu não mexo com ele, eu só copio ele. Ele é o que a gente chama na derivação de constante multiplicadora. Podia ser um número qualquer, esse y ao cubo aqui. O que me interessa, enquanto eu estiver derivando em relação a x, é olhar o comportamento de x. O comportamento de x fala para mim que é uma regra do tombo. Então, a derivação em relação a x ficaria tombo 2, sai multiplicando. 2 vezes 6, 12, x a primeira, y a terceira. E o que vai acontecer em relação à derivada de y? A derivada em relação a y é igual. Vamos lá, eu vejo um y a terceira. Professor, tem um x quadrado. Cara, esquece o x quadrado, olha só para o y. Aqui ele está a terceira. Regra da potência, regra do tombo. Tomba o 3 e vem multiplicando tudo. Tira 1 do expoente. Tombo 3, vem multiplicando. 18, x quadrado, y ao quadrado. 18x quadrado, y ao quadrado. Por que y ao quadrado? Porque tirou 1 do expoente, lembra? Olha lá. Essa é a derivada parcial em relação a y. Vou pedir para você, se você quiser esperar um print, você pode esperar, daqui a pouco eu volto aqui. Mas eu quero dar uma olhada no chat agora para saber se está tudo bem até o momento. A gente vai começar a complicar os exemplos a partir de agora. Dá para entender qual é o papel? O Christopher, vamos lá, mano. Vitor, vamos lá. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender qual é o papel, qual é o funcionamento de cada uma dessas variáveis lá dentro? Vocês perceberam que, mesmo que eu tenha um x multiplicando um y, enquanto eu estiver derivando, é apenas para cada um isoladamente que eu vou olhar, ok? Eu não preciso me preocupar se eu tenho um x do lado do y e fazer regra de produto, essas coisas todas. Não, não, não. Vocês vão ver daqui a pouco que os exemplos vão só piorando. Mas lembra, você olha para uma variável de cada vez, ok? Mesmo quando eu estiver na segunda derivada e assim por diante, eu sempre olho para uma das variáveis de cada vez. E aí eu poderia ter um monte de variável ali, não importa. Poderia ter o alfabeto ali. Se eu quero derivar só x, cara, o x é uma letra só, e aí eu vou ver o que ele está fazendo. Tudo bem? E a partir do comportamento desse x, num monte de 25 letras lá, é que eu vou perceber o que eu tenho que fazer com a derivada dele. Tá bom? Tô voltando lá, tá? Bom, ó, vamos lá, vamos para o exemplo 3 agora. Vamos se eu não tirar da tela aqui. Ó, vamos para o exemplo 3. Como que era mesmo que eu fiz da outra vez, cara? Assim primeiro. Volta aqui. Acho que é assim primeiro. Assim. Eu esqueci o que eu fiz para ficar grandão ali. Vamos aqui então, vai. Você não aproximou, professor? Oi? Eita porra. O que é? Você não aproximou e passou o slide para frente ali? Isso aí. Ficou baixinho, ficou baixinho. Fala de novo. Não, eu só perguntei se o senhor não aproximou e fez isso aí, ó. Que você acabou de fazer. Eu não lembro de ter dado zoom, para falar a verdade, viu? Eu não lembro do zoom. Mas tudo bem. Enquanto tiver bom para vocês printarem aí, vocês vão me falando. Opa, vocês vão me falando, tá bom? Se tiver muito ruim para enxergar também, principalmente a galera do celular aí, vai me falando, tá? Vou tirar isso daqui também, antes que o cara do toque comece a ter um filho na casa dele lá. Ó. O cara do toque, ele não tá nem prestando atenção em mim, porque ficou um risco escondido aqui no fundo. E o cara tá desesperado. 3, vamos fazer o 3, ó.
que eu tenho no 3? Eu tenho uma função seno. Ai, agora eu começo a me divertir deveras. Ai, meu Deus, eu vou ver que vocês desperdiçaram um ano da minha vida, cara, ensinando cálculo pra vocês, seus malditos. Ó, f de xy igual, ó que coisa mais bonitinha, ó que fofura, y multiplica seno de x. Cara, eu não gosto, quem é meu aluno sabe disso, né? Aqui, por exemplo, no material, não tem essa separação com parênteses, tá vendo? Do arco trigonométrico. Vocês vão encontrar y igual a seno de x, tudo emendado, tudo emendado. Velho, isso é um perigo, já falei semestre passado para vocês. Isso é um perigo, a chance de dar ruim é muito grande. Coloca o arco trigonométrico, separa ele com parênteses, porque se alguém quiser colocar esse y do lado de cá, você pode achar que ele faz parte do arco trigonométrico também. Cuidado, põe parênteses aqui, tá? Pode parecer uma bobagem, né? Mas não é não. A chance de você, imagina uma segunda derivada aqui, uma derivada de segunda ordem com esse xy do lado do outro. Você não sabe o que é arco, você não sabe o que é constante. Cuidado. Vamos lá, vamos derivar. A derivada parcial em relação a x, então, ó. A derivada parcial em relação a x. Aqui vai ficar assim, ó. Bom, primeiro, tem x na história? Tem x. O que ele está fazendo aqui? Ele é um arco trigonométrico. Ótimo. Então, eu vou ter que lembrar lá das derivadas de função trigonométrica. Vamos escrever algumas aqui para a galera lembrar. Quem não lembra? Se o meu y é igual ao seno de x, vai. Eu não gosto desse seno de x assim. Vou colocar a primeira, pode ser? A gente vai derivar. Quem que lembra da regra da cadeia aí vai lembrar agora, né? Porque eu coloquei aquele 1 ali. O que a gente faz sempre? A gente começa derivando o arco trigonométrico, aí deriva em relação a x. Então, a derivada de x a primeira é 1, né? 1x elevado a zero, que é 1. E agora você olha para o seno e deriva o seno. E qual é a derivada da função seno? A derivada da função seno é o cosseno do arco. Aí você não mexe no arco. Por que eu estou fazendo isso? Ó, eu acho que eu deixei uma tabela de derivada para vocês na aula passada. Acho que sim, né? Acho que eu deixei uma tabela de derivadas. Nessa tabela de derivadas é seno de u, se eu não estou enganado, naquela tabela. Aí ele chama de u' aqui fora e faz o cosseno de u. Então, por quê? Vamos imaginar que seja um x a terceira aqui. Imagina que seja um x a terceira. Eu derivo aqui dentro primeiro. Então, a derivada do seno de x a terceira é 3x ao quadrado. E aí eu repito, cosseno de x a terceira. Então, eu tenho que ficar esperto com a derivação pela regra da trigonometria. Tá legal? Pega, se você não tem a tabela que eu dei na aula passada, me fala que eu coloco de novo o link aí, ou vocês vão passando entre vocês. É aquele da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? É aquela tabelinha em PDF que eu gosto que vocês tenham para consultas aí. Então, bora. Se o meu x, então, é arco trigonométrico, eu vou começar derivando ele. Então, eu olho para ele, estou vendo 1 como derivada do x, 1. Eu vou fazer a derivada da função seno agora, que é cosseno. E aí vocês vão entender a história do y. Ó, derivei o seno, virou cosseno. E aí, o y que estava lá permanece, ó. É como se eu não tivesse mexido. O mais interessante aqui, e aí eu não queria fazer isso antes, ou até podia fazer isso antes, é assim, ó. Se você quisesse olhar assim, primeiro, o x é arco trigonométrico, não é? Tá bom, então o que vai acontecer com esse y? Nada. Copia ele. Aí você se preocupa com a derivada do seno, ok? Esse y, ele está fazendo o papel do número 4. Por exemplo, se fosse 4 seno de y, ficaria 4 cosseno de x. Essa seria a derivada. A gente só ia alterar esse 4 se eu tivesse um expoente aqui diferente de 1, tá? Então, se você quisesse fazer y, derivada do x1, e só repetir aqui o cosseno de x, sem problema nenhum. Essa é uma resposta. A de cima também é, mas a de cima me dá um pouco de medo, ó. Se você não lembrar de colocar o arco, separar o arco trigonométrico da constante multiplicadora.
Quer começar pela constante multiplicadora, fica mais fácil para você enxergar, tá? Em relação a y. Em relação a y também é bacana. Tem y? Tem. Ficou muito alto esse y aqui para mim. Quase um f de y ali, né? Se existe y na expressão, significa que eu vou ter que derivar. E aí tem a ver com a função seno, esse y? Não, não, tem nada. Tá, e o que eu faço com aquele seno de y, então? Ele é a constante. Ele é uma constante. Aí você vai lá e deriva o y. Só olha para o y agora. Qual é a derivada do y? 1. 1 o quê? 1 seno de x. Eu vou escrever 1 para você lembrar que vem da derivada do y. E o seno de x é constante, permanece seno de x. Ok? Então, quando eu olhei para o x e o x é arco trigonométrico, ele entra na regra de derivação. E o y? Copia. Ok. Quando eu tenho que derivar em relação a y, ele não é arco trigonométrico. Ele está elevado à primeira. Então, eu repito o seno como uma constante. E vou lá e derivo o y. Fosse y quadrado, 2y aqui. E o seno de x continuaria sendo uma constante. Solta a voz aí. Então, é só resolver eles de forma isolada? Ô, Kevin, a frase está perfeita. A frase está animal. Eu só tenho um pouco de medo desse só que você colocou aqui. Se você tirar o só, aí eu vou ficar muito feliz. Aí sim a frase diz mais, porque parece que é muito pouco, né? Você vai ver daqui a pouquinho que essas funções elas vão piorando. Acho que o exemplo 4 é um bom. Ô, gente, solta a voz aqui para mim. Tá tudo bem ou não? Além da Nath Vanzini, alguém mais não entendeu? Professor, eu lembro que cálculo para pegar mesmo tem que pegar e fazer, entendeu? Mas Exato, tá exato, dando para entender. exato. Eu tenho que relembrar, eu não posso sair e pedir para vocês fazendo do nada. Eu vou relembrar alguns, aí daqui a pouco eu solto vocês fazendo, tá bom? Mas não piora somente a parte da derivada? O Kevin, pior é que não, cara. Se você lembrar das regras de derivação, a coisa vai tranquilo. Ó, o Victor tá falando, falta treino. A gente vai treinar. A gente vai treinar. A derivada em si é mais de buena. Sim, sim. Bora lá. Vamos fazer mais. Então eu posso acelerar aqui o passo, né? Já não preciso ser tão detalhista, né? Bora lá. Ó, vamos na próxima. É que eu tenho medo de atropelar, principalmente para que eu não dê aula. Aí, porque os meus eu sei que eu posso atropelar sem problema, entendeu? Mas a galera que tá chegando aí não. Olha essa próxima, velho. Aqui eu vou ter que escrever na mão, tá? Ó, f de xy, ou z, é uma divisão agora. É uma fração. É uma fração. Cadê? X sobre y. Eita! Ferro. Aí começa a ficar gostoso. Cara, cada risada que eu dou dessa sarcástica aqui é porque vocês estão na lama, tá? Só por isso. Vamos lá. Vamos derivar em relação a x. Qual a derivada em relação a x? Aí depende, Jé. Onde está o x? O x está na parte de cima. O x é numerador. Ótimo. Ele está primeiro? Tá. Qual a derivada de x a primeira? Bom, a derivada de x a primeira é 1. Então, é só escrever 1 sobre y. Ah, professor, você não vai mexer no y? Não. Não. Pensa que é x vezes 1 sobre y. É a mesma conta. X vezes 1 sobre y. Vai lá e deriva o x. Derivada de x a primeira é 1. 1 vezes 1 sobre y. 1 sobre y, né, como resposta. E a derivada em relação a y? Essa eu gosto, essa eu gosto muito. A gente vai usar a regra da divisão para fazer isso? Poderia, porque o y é denominador. Mas a gente não vai fazer pela regra da divisão. Nós vamos usar a regra da potência. Ó, eu vou tirar esse y daqui e levar ele lá para cima. Então, uma fase intermediária, para resolver em y, a não ser que você queira resolver pela regra da divisão. Você lembra a regra da divisão? Só para te lembrar aqui, ó, o sobre v. Só para você lembrar, o nosso y na parte de baixo poderia ser respondido como regra de divisão. Quem que lembra? V' menos V' sobre v quadrado. Essa é a regra da divisão.
como o meu y é denominador, eu poderia usar a regra da divisão para resolver a pegada, ok? E aí, vai ter divisões daqui a pouco, e vocês vão ver qual é o papel desse x nessas divisões, né? Então tem que tomar cuidado. Porque assim, a gente está fazendo uma divisão em relação a y, lembra? Por causa do y. Então o x nem entraria nessas pegadas aqui, ó, de u' e u. Então toma cuidado. Como é que eu faria para evitar o estresse? Eu levaria esse y lá para cima e chamaria de y elevado a menos 1. Olha lá. É a mesma coisa que está escrito aqui do lado, se você lembrar que aqui é a primeira. É igual. E aí, olha lá o seu x como constante multiplicadora, tá vendo? Você repete ele aqui já. Tá bom. O que eu faço com esse menos 1? Tomba. Tomba. Tomba ele aqui na frente. Tomba. O que eu faço com o expoente? Tira 1. Então vai ficar y menos 2. Olha lá. Essa é uma resposta. Dá para melhorar isso? Tem que melhorar isso. Aí você vem com f de y, ou a derivada em relação a y, melhor, vai. A derivada em relação a y fica menos 1x sobre, aí devolve o expoente lá para baixo, como positivo. Olha lá. Beleza? Tudo bem? Olha como é que ficou isso por causa da divisão dessa vez. Só o fato de ter o y lá embaixo. Tudo bem? Mais uma. Ó, acho que é um bom momento com um print aqui. Podem ser? Pode ser? Um print aí dessas primeiras 4? Por favor. Alguém printa e avisa aí no grupo para alguém me avisar. Tem que abrir a porta lá. Printaram? Acho que sim. Alguém chegou aqui. É o Breno. Vocês printaram, gente? Pode tirar a página lá? Alguém solta um sim ou não para mim aí? Sim. Valeu. Vamos lá. Vamos lá que a coisa vai começar a ficar melhor. E aí vocês vão lembrar um pouco mais de derivada. Vamos lá para o 5 aqui. 5. O exemplo 5 trata de um exponencial, né? Eu gosto do exponencial. Ó, trata de um exponencial. Ah, vai em azul agora. O exemplo 5 é assim, ó, f de xy ainda, ou z apenas, se você quiser. F de xy é um e elevado a xy. E aí, o que você vai ter que lembrar agora? Você vai ter que lembrar como é que eu derivo o e. Quem que lembra, hein, meu? Deixa eu trocar a cor aqui só para fazer um quadro de lembrança agora aqui. Se o seu y, se a sua função é e elevado a u, pode chamar de u agora, daqui para frente? Se você já pegou a tabelinha, legal. Se a sua função é y igual a e elevado a u, quem é seu y'? Vai ser a derivada do que está aqui em cima, multiplicado pelo próprio e elevado a u. Ok? Então, ele não vai mudar. Beleza? O exponencial, aquela constante matemática lá, 2,71828 e tudo mais, está entre 2 elevado a x e 3 elevado a x no gráfico de uma função exponencial. Número de Euler, se você quiser, número de Euler, se você é brasileirar, tá? Então, deriva lá em cima e multiplica pelo próprio e elevado a 1. Então, o que eu tenho que me preocupar aqui? Como é que eu derivo o nosso x? Agora eu vou só inverter as cores aqui. Como é que eu derivo? Vou fazer em vermelho, vai. Como é que eu derivo em relação a x? Ó, aí eu olho o x como o expoente desse e. Bom, se o x é expoente do e, eu vou seguir a regra que está aqui. Deriva o x. 1. Repete o e elevado a u. Quem é o e elevado a u? E elevado a xy. Olha lá. Professor, mas o y não teve nada a ver com a derivada. Exato, jovem. Exato. Por isso que ele está sendo repetido ali. Faz a derivada em relação a y agora. Mesma coisa. O y está fazendo esse papel de u para mim, ó. E o x? Está fazendo um papel de 2y, talvez, se você quiser. Então vai lá, pega o y e deriva. 1 também. E aí faz a derivada do e elevado a u como sendo o próprio e elevado a u. Então, o próprio e elevado a xy. Eu gosto dessa derivada, porque a derivada dele é ele próprio, né, cara? Não tem muito segredo. Ok? Mas, professor, e se o y tivesse ao quadrado? E se o y fosse ao quadrado,
a minha derivada y², aqui na frente viraria 2y. E aqui em cima, x vezes y². Não ia mudar a regra de derivação só porque agora eu estou falando de derivadas parciais, ok? Professor, não quero colocar o 1. Não precisa, jovem Padawan, não há necessidade de colocar 1 se você não quiser. Eu estou forçando a mão por causa da regra, tá? Porque poderia não ser x a primeira, lembra? Vamos lá, vamos para o 6. Tá acabando a minha parte aqui, já já vai ser com vocês. Já já vai ser com vocês, tá? Quando chegar a parte de vocês, acho que tem um alfabeto aí para vocês fazerem de exercícios. E aí, acho que a gente já pode pensar em usar para avaliação, tá? Acho que eu já posso começar a pensar na nossa 1 a partir daqui. 6. LN. Z é igual ao logaritmo natural de 2x mais 6. Aí você começa a ter uma leve tremedeira e aí um leve problema no esfíncter, querendo passar uma vergonha, borrando a sua calça, e esquece do principal aqui, que a derivada do ln é mais fácil até que outras derivadas, sabia? A derivada do ln é show de bola, é simplesinha. Vamos relembrar aqui para vocês, ó. Derivada do ln, para quem não lembra. Então, y é igual ao ln de u. Ó, ln de u. Tá vendo? Por que u? Porque podia acontecer qualquer coisa aqui dentro do parênteses. Cara, a derivada y' é uma coisa de uma... Gente, essa lembrança é de uma variável, não tem nada a ver com esse y aqui de hoje, tá? É o y do passado. A nossa derivada quem era aqui? Era u' sobre u. U' sobre u. Isso é a derivada do ln. Olha lá. Só. Não envolve logaritmo, não envolve nada. É u' sobre u. Simples. Quem não lembra o que é um ln, quem nunca viu um ln na vida, só para lembrar, um ln de u é a mesma coisa, ó, logaritmando sempre entre parênteses também, é a mesma coisa que o logaritmo de u na base exponencial, na base Euler. Logaritmo de u na base e é chamado de logaritmo natural de u, ou apenas ln de u, ok? Por isso que esse e ln sempre andam juntos. Vamos lá, sem sofrimento. Quem vai ser a derivada, então, em relação a x? Quem é a minha derivada em relação a x? Minha derivada em relação a x vai ser... Bom, tem x aqui dentro do ln? Uma boa pergunta. Porque se não tem x aqui, irmão, a derivada é zero. Não teria x, né? Mas tem. Está lá dentro do logaritmando. Então, ele é o meu u. E aí, o que eu faço? Derivo ele e copio todo u. Deriva o que está lá dentro em relação a x e divide por tudo. Fechou. Deriva aqui dentro em relação a x. Bom, o x está aqui. Aqui eu vejo um 2. Tá bom. Mas, separou, não é vezes, ó. Mas, tem x aqui? Não. Então, a derivada da constante é zero. E divide por quem? Pelo próprio u, 2x mais 6y. Aí você não mexe lá dentro do parênteses. Professor, eu se perdi. Vem de novo. Vem de novo. Olha aqui dentro. Olha aqui dentro. É uma soma. Então, você vai derivar pela soma. Professor, mas ele é logaritmando. Cara, não importa. Eu tenho que derivar o logaritmando, ó. Eu tenho que derivar lá dentro. E lá dentro é uma soma. E eu vou derivar a soma onde tiver x. É simples. Aqui tem. Derivo aqui. Aqui não tem. Então, é constante. E a derivada de y? Como é que ficaria a derivada parcial em relação a y? Ah, e só um spoilerzinho do que vem. Quando eu estiver falando da segunda derivada, quando eu estiver falando disso aqui, ó, quando eu estiver falando disso aqui, a gente vai pegar essa primeira derivada aqui e derivar de novo em relação a x. Ou a gente vai pegar essa mesma derivada aqui, a primeira, e derivar em relação a y dessa vez. Olha lá. Ok? Ou eu posso até mesmo pegar essa aqui, ó, e fazer a segunda de y depois de ter feito a primeira em y.
Eita, mestre. Um spoilerzinho do final da aula de hoje, se Deus quiser, tá? Vamos tentar chegar lá. Bom, partiu então derivar em relação a y. Como é que ficaria isso se a gente derivar em relação a y? Vamos lá. Eu vejo y dentro do logaritmando. O y está dentro do logaritmando. Então, beleza, vamos olhar como é que deriva. É um ln aqui na frente, o y está aqui dentro, deriva ele, deriva em relação a y e divide pelo próprio u. Sem problemas. Não tem, bom, é uma soma, não tem y aqui, então a derivada da constante é zero, e aí sobra um 6y. Deriva em relação a y. 6. Vai lá e copia o u. 2x mais y. 2x mais 6y. 7, exemplo 7. Aqui no exemplo 7, o que eu tenho? Vamos ver. No exemplo 7, eu tenho uma função seno, mas dessa vez ela está como um produto. Aí vai ficar engraçadinho. Ó, f de x igual. Ele não está como soma dessa vez, né? Agora é um produto lá dentro, ó. Seno de xy. Ok? Ok? Como é que eu poderia pedir para você pensar nessa hora? Quando você tiver que derivar em relação a x, imagina que você está derivando a função seno de 2x. 2, chama o y de 2, vai. E aí você vai fazer com o y o que você faria com o 2. Quando você estiver derivando uma função em relação a y, nesse caso, aí chama o x de 2, você vai ter 2y. E aí pensa na derivação de 2y, e esse y ocupa o papel do 2. Então não muda, não muda. É só essas letras não ficarem atrapalhando aí a sua cabeça. Então vamos lá, f em relação a x. Derivar em... O que eu escrevi aqui, velho? Conserta aqui, ó. Sabia que uma hora eu ia cometer esse erro aqui. Aqui, ó. É uma escrita errada, né? Matematicamente está errado ali. Azul. Um f de xy. Olha lá. Então, aqui é uma vírgula, aqui é um vezes, ok? Cuidado com a escrita matemática para a gente não se perder. Vamos lá, quem é a derivada em relação a x, então? Bom, o que eu vejo? Eu vejo um x dentro do arco do seno. Então, eu vou derivar aqui dentro primeiro, a derivada aqui dentro em relação a x. Muito bem, muito bom. É xy. X a primeira, né, que é importante. X a primeira. Então, meu y é constante. Eu derivo x a primeira em relação a x. É 1. Então, sobra y. Lá dentro, a derivada em relação a x é y. Agora, faz a derivada do seno. Cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de xy. Cosseno do arco. E o fy? Vamos ver. Bom, de novo, o y é arco trigonométrico. Tenho que derivar em relação ao arco trigonométrico. Então, eu vejo y a primeira. A derivada de y a primeira é 1. Então, é 1x. É o que sobra lá dentro. Vou tirar esse 1. Ah, 1x, vai. Se você quiser só colocar x, não tem problema. Vezes quem? Agora sim, derivada do seno, cosseno. E repete o arco, xy. É só você não misturar o que for x com o que for y. Vamos fazer mais uma nesse quadro aqui? Aí vocês tiram um print, ó. Vocês vão fazer mais uma aqui, que vai ser um cosseno agora, tá? Só para lembrar a regra de cosseno também. Vou consertar aqui. Ó, já vou consertar aqui também. Pronto. Vamos lá? Quero azul, né? 8. Meu 8 é z igual ao cosseno. Abre aqui. 6x quadrado mais 3y.
Muito bom. Vamos lá para a derivada, então. Derivada parcial. Eu tenho um f de x, um f em relação a x. Onde está meu x? Bom, primeiro, tem x? Primeira pergunta que você vai fazer, né? Se não tiver, você já nem faz a conta. Tem x, mestre. Está lá dentro do arco trigonométrico. Então, bora. O que eu vejo aqui? Eu vejo um x ao quadrado. Eu vejo uma soma e vejo o meu x como x ao quadrado. Então, eu uso a regra da soma primeiro, que diz, deriva a primeira parcela, depois deriva a segunda parcela, tudo em relação a x. Na primeira parcela, eu vejo um x ao quadrado. Então, eu tenho que vir aqui e utilizar a regra do tombo, né? Tomba, multiplica, tira 1. Então, fica 12x a primeira, 12x a primeira. Vamos continuar a regra da soma, mas, bom, eu não vejo x aqui. Se eu não vejo x na segunda parcela, é uma constante, e a derivada da constante é zero. Então, a derivada do arco trigonométrico em relação a x é 12x. Aí eu continuo a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno. Então, eu já vou trazer esse menos aqui para frente, ó. Menos o seno do arco, sempre entre parênteses, tá? Sempre. 6x quadrado mais 3y. No arco trigonométrico você não vai mexer. Você já derivou ele. Então, só repete o arco trigonométrico. Beleza. Em relação a y, igual. Olha lá dentro. Tem y? Tem. Onde ele está? No arco trigonométrico. Ótimo. Dentro do arco trigonométrico, o que, que eu tenho? Uma soma. Beleza. Se é uma soma, deriva em relação a y a primeira parcela, deriva em relação a y a segunda parcela. Não vejo y na primeira parcela. Então é constante. Zero. Vejo y na segunda parcela. Y a primeira. Potência. Regra da potência. Tombo 1, multiplica, tira 1 do expoente. Se eu tombo 1, fica 3 no produto, e esse y fica elevado a zero. Igual a 1. 3 vezes 1 é igual a 3. E multiplico por quem? Bom, agora eu vou derivar o cosseno. Derivada da cosseno do cosseno do A, aqui precisa de lembrança que a gente não fez essa, primeira vez, né? Ó, a derivada do cosseno do arco, cosseno de U, é, ó, então, o y', a derivada dele é o', ó, deriva o arco e multiplica por menos seno do arco. Aí é óbvio, né? Você quer tirar esse menos daqui, ó, e passar ele aqui para frente é o ideal. Mas a derivada do cosseno é menos seno, se você por acaso se esquecer. Então, vamos lá. 3, posso trazer o menos aqui para frente já então? E aí fica seno, isso, Diacão, ronca mesmo, de 6x quadrado mais 3y. Ó, é o momento de tirar aquele print, é o momento de parar aqui e é o momento de perguntar se por hora tá tudo bem. Já tá acabando a minha parte aqui, galera. Ou vocês querem fazer alguns exercícios e depois eu posso voltar? O que vocês acham? 30. Aí eu posso parar de falar também, faço os outros 5 depois. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma raiz ainda, eu tenho um produto, eu tenho uma divisão, eu tenho um produto envolvendo ln e eu tenho um produto envolvendo exponencial. Se vocês quiserem que eu pare agora para vocês fazerem alguns exercícios, show de bola. Eu elejo alguns exercícios para vocês treinarem. Melhor, né? Aí eu volto para falar dos outros. Mas em algum momento eu vou bloquear os exercícios de vocês para voltar aqui e falar dos outros, tá? Tudo bem? Falem comigo. Ô, Letícia, vai pro Meet? Falem comigo aqui, se tá tudo bem. Ó, o Gabriel prefere tudo de uma vez, sofrimento vem de uma vez. O que vocês preferem? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que é melhor aqui. O que vocês acham? O que vocês acham? Posso terminar os outros 5, aí vocês só fazem exercícios? Ou vocês querem que eu pare, vocês fazem e eu retomo depois? Não, eu já tenho essa lista, viu, Kevin? Eu já tenho.
Vocês vão começar ela sem... Vocês vão começar ela daqui a pouco sozinhos. Então, ô Rian, vamos fazer o seguinte, então, ó, vamos fazer o seguinte. O Rian tá fazendo ele tá falando de intervalo. Normalmente à noite eu não dou intervalo. Mas sabe o que eu posso fazer, Rian? Eu emendo meus 5 que faltam aqui, emendo os 5 que faltam. Aí eu paro e vocês vão fazer exercício. E aí eu volto só para tirar dúvida de exercícios de vocês. Eu vou ficar aqui lendo horóscopo enquanto vocês fazem exercício. E aí vocês vão tendo dúvidas, vão me perguntando, eu vou tirando. O que vocês acham? Pode ser? Ó, a lista já tá aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Se alguém não quiser nem me esperar para começar, a lista tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Quem já tá com o material do PDF aí na mão, se você for na página 51 daquele material, 51, um bom lugar para procurar material. Na página 51 daquele material, vocês vão encontrar uma grande lista. Então, quem não quiser me esperar, quem já acha que lembra de todas as regras e já quiser dar uma acelerada no processo, já vem aqui para essa lista. Que página que eu estou aqui? Ah, legal, não tem a página aqui. 43. Ó, vem na página 51 aqui. Opa, passei. Ó, essa aqui é a página 51. 52, tá? Começa aqui na 51. Aqui, ó. Os exercícios começam aqui, ó, no item 3.8, página 51, tá vendo? Do material em PDF que você tem. Se você quiser pegar, olha, se você quiser pegar essa lista e já desenrolar a lista, todos esses que eu vejo na tela aqui, você faz de boaça. Quanto que você não faria de boaça? Aqui é X, enfia um X aqui também no cosseno. Aí já não é soma, né? Já vira a regra do produto, que é o que eu vou fazer agora lá. Agora aqui, ó, você tem um montão de exercício para se divertir. Um montão, ó. Pelo menos até o X aqui. Não quer me esperar? Não precisa. Pode vir aqui, vem se divertir, tá? Acho que não tem gabarito isso aqui. Acho que não tem. Eu não vou nem querer ver. Se tiver, ótimo. Se não tiver, a gente vai fazer lá. Fechou? Bom, então fica livre. Quem já acha que lembra, vai lá e faz. Quem não lembra, vem comigo. Só tem mais 5 aqui. Os meus 5 são bem bonitinhos, viu? São bem bacanas. Ô, professor, Pode falar. estão falando aí no chat que tem gente tentando entrar na aula. Uai? No Meet? Acho que foi no chat aqui do Meet. Ué, tá aqui, ó. Cadê? Pera aí um pouquinho, então. Deixa eu parar a apresentação para ver se é isso. Eu, hein? Fala pra pessoa tentar bater na porta de novo aí. Vem, Letícia. Vem, Vitor. Eles estão aqui no campus ainda. Cadê? Ó, o Vitor já tá aqui. E a Letícia veio? É a Letícia Silvestre. Cara, não ouvi ninguém bater na porta, viu? Senão eu teria aberto. De verdade, não ouvi. Bom, não tá aqui ainda. Então, Giovana, boa pergunta, ó. Eu acho que eu vou selecionar alguns depois, aleatórios, mas não vou te dizer qual hoje, para vocês me entregarem já uma primeira parte da nota 1, sim, tá? Eu só quero ver como que eu vou fazer isso. Se eu faço se eu abro uma atividade lá no Canvas e você só coloca as respostas lá, o Matheus, o Zampoli, pô. Será que era o Zampoli? Era o Zampoli, batemos um maior papão semana passada. Hoje, então, assim, esse merda mesmo. Zampoli é gente boníssima. Ó, se por acaso eu falar para você quais são o que eu quero para nota, a galera só vai querer fazer eles, entendeu? Então não acho interessante, não. Fala, ô seu Zé Ruela. O pessoal falou que estava tentando entrar e não estava conseguindo, né? Foi mal, viu? Eu não estava ouvindo aqui, ô Zampoli, perdão, tá? Ô povo. Então, tá vendo, Gabriel? Se eu falo que é para nota, não, aí não vai. Aí não vai. Faz tudo. Faz todos. E aí, eu vou falar para você assim, ó. Me entrega os 5 primeiros. Pronto, você já fez. Você já fez os 5 primeiros. Tá vendo?
Então, quanto mais você fizer, melhor. E aí eu vou pedir esses exercícios provavelmente lá no mês de abril, tá? Aí você, obviamente, já vai ter feito, aí eu preparo uma atividade bonitinha. Deixa eu ver vocês, vai. Ó, o Kaique. Aí eu falo, meu, vocês são muito Zé Ruela. Ainda bem que eu não escrevi nada disso e depois eu apago da gravação tudo que eu tô falando. Ó, a ideia é a seguinte, então. Façam todos. Vai chegar um dia que eu vou colocar lá no Canvas uma atividade, eu vou chamar de atividade um. E aí eu vou montar a atividade um com as perguntas que vocês acabaram de responder da lista de hoje, ok? Aí vai aparecer assim, o resultado da derivada parcial é, pronto, de repente é a letra X aí dessa lista. Aí você vai lá e marca a resposta daquilo que você fez. Simples assim, tá bom? Então, eu não vou chegar lá em abril, não, em abril talvez tenha até uma atividade que você nunca tenha feito. Mas provavelmente eu vou te pedir uma parte dessa nota com exercícios que você já fez aqui comigo. Por isso que é legal vocês treinarem. Vamos fechar os últimos 5? Bora lá? Ó, vou abrir aqui. Eu acho que vocês printaram, né? Acho que vocês printaram. Vamos mudar de página aqui que já está ficando apertado. Vamos aqui. Aqui em cima, cara, o que eu quero de vocês, ó. Vou fazer um risquinho lá só. Você pode voltar à apresentação, por favor? Quem que tá pedindo? Eu. A Narita? Sim, você não está apresentando. Ah, volto sim, Narita, perdão. Obrigado. Eu tirei para a entrada da rapaziada, não voltei. Vamos lá. Só queria que você dissesse para mim se realmente está vendo agora. Agora foi. Valeu. Ó, parei no 9. Olha como que é o 9. Olha como que é o 9, ó. O 9 é assim, ó. fx. Não, aqui é a Professor, função. parou de apresentar aqui. Oi? Saiu de novo. Vai? Então caiu. Bem. Caiu, vamos voltar. De novo. De novo. Vamos lá. Vou precisar da ajuda de novo de vocês. Parece que foi. Foi? Obrigado, gente. Ó, acho que em vez de eu apertar para ocultar, eu acho que eu apertei para parar de compartilhar. Tem nome para isso. Ó, raiz quadrada. De x ao quadrado mais y ao quadrado. O que o meu aluno cabaço ele pensa no primeiro momento? Bom, tá todo mundo ao quadrado lá dentro, vou cancelar esses quadrados aí, já era. Não, jovem, não posso. É um mais aqui, né? Então não posso sair cancelando não, irmão. Mas eu posso reescrever. Que tal se fosse assim? E aí a gente vai para a regra da cadeia. Aí, corintianada, vamos para a regra da cadeia, ó. Olha lá. Eleva a meio. E vamos utilizar a regra da cadeia para isso. Fechado? O que diz a regra da cadeia? Eu derivo dentro e eu derivo fora. Derivo aqui dentro em relação a x ou em relação a y, e derivo fora sem olhar para o parênteses, olhando só para a potência. Regra da cadeia, deriva dentro, deriva fora. Vamos começar derivando em relação a x. Vamos lá? Derivando em relação a x. Bom, primeira pergunta, tem x? Tem. Onde ele está? Está lá dentro da regra da cadeia. Então, vamos começar derivando aqui dentro em relação a x. Bom, derivando lá dentro, eu vejo uma soma. Isso aqui não tem x, vai virar constante. Isso tem x, vai virar 2x. Guarda isso. Agora você vai multiplicar a parte de fora pela regra da cadeia, lembra? Tomba o meio. Tomba o meio. Repete o que está dentro do parênteses sem mexer. E aí, tira 1 do expoente. Vamos relembrar como é que eu fazia isso com vocês? Como é que tira 1 de uma fração? Tira na forma de 2 sobre 2.
Porque 2 sobre 2 continua sendo 1, não continua? E aí eu não preciso ficar fazendo MMC, nada disso. Quanto que é 1 menos 2? 1 menos 2 é menos 1. E aí a gente repete o denominador, tá? Então, na verdade, o expoente agora fica menos 1 sobre 2. Aqui você vai precisar de um pouco de calma antes de encontrar a resposta final, tá? Por exemplo, eu já vejo aqui um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Isso aqui tem que sair, ó. Então, esse 2 aqui vai sair. Eu vou cortar em amarelo para você lembrar do que era antes aqui. Vou cortar o 2 com esse 2. Ok? Vou descer esse expoente para ele ficar positivo. E vou transformá-lo em raiz e ele vai sair do formato de fração. Tá bom. O que vai sobrar? Vai sobrar lá em cima um x apenas, vezes 1, se você quiser. Então, lá em cima vai sobrar um x apenas. E aqui embaixo, o que vai sobrar? O parênteses inteiro, não vou nem ler lá dentro. O parênteses inteiro elevado a meio. Porque a gente desce, muda o sinal do expoente, lembra? Desce, vira elevado a meio. E elevado a meio é raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. No final ficou simples a escrita, né? Difícil foi chegar aqui. Olha lá. Ok? Muito bom. Vamos fazer a mesma coisa para y? Faz a mesma coisa para o y. Regra da cadeia de novo. Olha aqui dentro. Tem y? Tem. Está somando. Então, esse não tem y, constante. Esse tem y, 2y. E multiplica quem? Bom, agora a gente vai derivar a parte de fora. Começa tombando o meio. Começa tombando o meio. Repete o parênteses. Repete o que está lá. Nem olha o que está lá, só repete. Não se importa com mais nada. E só se preocupa com a parte de fora aqui. Tira meio. Tira 1 do meio. Meio menos 1 é menos 1 meio. Então, menos 1 meio. Professor, eu posso repetir tudo o que eu fiz? Cara, se eu falar sim, eu tô mentindo para você. Por quê? E se eu falar não, também tô. Por que eu estaria mentindo se eu falasse sim? Porque a gente só vai repetir as informações porque ambos foram x ao quadrado e y ao quadrado. Ambos estão ao quadrado. Ok? Se eu faço um 3 aqui, eu já não posso sair copiando tudo igual. Porque aí eu teria um 3 aqui na frente, tá vendo? Não ia cancelar. Tá bom. E na hora de derivar, eu poderia, sei lá, ter um 2x quadrado, por exemplo. Então, eu não posso afirmar que vai ser sempre a mesma resposta, só trocando o x pelo y na parte de cima. Não posso fazer isso. Cuidado só. Não se empolga muito, não, na cópia. Cancelo 2, cancelo 2, só sobra um y na parte de cima. E na parte de baixo, eu tenho que descer o expoente que é negativo, fica positivo, sai da fração, vira raiz. Eu tenho raiz aqui embaixo, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Muito bom. Olha o trampo que deu esse, hein? Vamos pro 10. 10. Professor, e se ali onde você multiplicou ali sobre o y, se fosse qualquer outro número, multiplicaria também? Acho que é aqui, né? Nesse pedaço? Isso. Sim. Se eu não, vamos imaginar que aqui fosse um 3, ou aqui fosse um 3, sei lá. Eu não consigo cancelar com um 2, né? Então, imagina que fosse um 3 aqui. Aí daria 3y sobre 2. Então, eu teria 3y e um 2 na frente da raiz aqui, ó. Ok? Esse 2 ficaria aqui na frente. Fechado? Ah, na frente. É na frente, não no índice da raiz, né? Não, boa, não é no índice, não. Quem está falando do índice da raiz é esse meio aqui, ó. Você lembra dessa história do índice? O meio é o 2 aqui e o 1 aqui dentro, ó. Esse é o meio, ó. 1 aqui e o 2 aqui fora, no índice da raiz. Mas não é esse 2 não, tá? Eu vou rabiscar aqui. Esse 2 vem para cá, ó. Olha lá. Esse 1 vem para cá. E
o menos, ele se transforma em mais quando a gente desce ele aqui. Ok? Ah, beleza, beleza. Porque a raiz não precisa pôr, que ela ali já identifica como 2, né? Perfeito. E nem o 1, né? E nem o 1. Porque Beleza, ele tá a primeira potência. Ok? beleza. Valeu, valeu. Ó, agora vamos para o 10. Gente, atenção no 10. Atenção no 10 aqui. F de x, y. Ó, o 10 eu tenho um produto, hein? E já começa com tudo que eu gosto, ó. E elevado a xy. Cara, isso vai dar um trabalho. E elevado a xy vezes o cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Presta atenção, por favor, no professor. Faz muito tempo que vocês não derivam. Vocês até integraram, usaram umas derivadinhas lá na hora de relembrar integral. Depois eu volto aqui para printar, tá? Tá de muito espaço aqui. Ó, isso aqui é uma multiplicação, meu irmão. Eu não posso só sair derivando e derivando cosseno, não. Não posso. Primeira pergunta. Eu quero derivar em relação a x. Tem x? Aí é que está o problema. Tem muito x aqui, professor. Tem x no expoente do e, no primeiro fator, antes do vezes. Tem x no arco trigonométrico do cosseno, no segundo fator do produto. Presta atenção na frase. Eu tenho x antes e depois da multiplicação. Então, a regra não é de soma. A regra é de multiplicação. E como é que eu faço regra de multiplicação? Vocês lembram? Chama de u, chama de v a segunda, e aí derivada de uma vezes a outra. Derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada a primeira vezes a derivada da segunda, ou vice-versa também. Aqui tanto faz, né? É mais, né? Quer começar por u velhinha? Pode. Então, tanto faz. É uma vezes a derivada da outra. Tá, mas quem é u? U vai ser o primeiro fator, V, o segundo fator. E, no primeiro momento, eu só tenho que olhar, só preciso olhar para o x. Então, vamos derivar em relação a x. Ó, vermelho não, vamos de azul. Atenção, hein, mano? Ó, vamos derivar em relação a x. Derivar em relação a x, utilizando essa regra aqui, ok? O linha, vamos começar por aqui. Derivar em relação a x. Tem x aqui? Tem. O que ele está fazendo? Ele está no expoente do e. Então, eu tenho que derivar, olha lá, o linha pede para derivar. Eu tenho que derivar em relação a x. Então, começa o linha vezes e. Aí você pode voltar aqui nos prints anteriores e pegar as regras de derivação. Então, o linha deriva aqui em cima em relação a x. É 1y. 1y vezes o próprio e elevado a u. Isso aqui quem é? Isso aqui é só o u'. Vezes. Agora multiplica por v. Quem é v? Isso aqui tudo. É para derivar? Não. É só para copiar. Então, copia. Porque lá está escrito v, não está escrito derivada do v. Ok? Muito bom. Cheguei no mais, ó. Mais. Mais. Agora eu olho de novo na fórmula. Copia u. U é e elevado a xy. Muito bom, copia ele. Vezes, agora eu cheguei no final. Velhinha. Velhinha. Como é que eu derivo v em relação a x? Tem x? Tem. Onde ele está? Dentro do arco. E lá dentro do arco é uma soma. Então, deriva a soma. Derivada de x ao quadrado. 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x. 0. Porque não tem x. É uma constante. Derivada do cosseno. Menos seno do arco. Aí repete o arco. Dá para melhorar?
Cara, até daria. Por que que dá para melhorar? Que aí a gente pode pensar em recursos matemáticos aqui para... Bom, quem chegar aqui já acertou, né, velho? Você não vai errar mais. O que que eu consigo ver para melhorar? Eu consigo ver um e elevado a xy, um e elevado a xy como um fator comum em evidência, ó. Tá vendo? Não posso colocar arco em evidência, né? Porque um é arco do seno, o outro é do cosseno, não posso. E posso fazer essa regra de multiplicação aqui também. Então, se fosse uma prova de testes, provavelmente você ia encontrar essa resposta aqui, ó. E aí, lá no final, a gente já pede para você trocar um valor para x ainda, que é para te quebrar. Ó, provavelmente seria assim, ó. E elevado a xy, que é o fator comum, abre parênteses, quem ele está multiplicando? Y cosseno. Vocês viram que eu não leio o que está dentro do arco, não me importa o que está lá, é arco. Ó. Ele nem confunde a minha cabeça quando eu faço uma leitura. Fecha. Aqui, jogo de sinal, joguinho de sinal, menos o 2x seno. Esse camarada veio para evidência, tá vendo? Ó? Esse cara veio para fora. Ó. Representam dois fatores em lugares diferentes. Então, fator comum aqui desse lado. X ao quadrado, y ao quadrado. Não tá tão mais bonito do que tava, né? Mas pelo menos a gente fez o que a matemática pede, né? Colocar um fator comum em evidência. Professor, Tirar esse sinal aqui de dentro. Pode falar. na linha de cima, ali logo Certo. na primeira derivação que você fez do U, Certo? tem um Y? Se tem um y, É Y e y elevado a X. vezes e elevado a xy. Tá, aí embaixo você colocou o Y junto com o cosseno, é isso? Isso, aí ele tá aqui, Ah, ó. Esse aqui é esse, né, André? É isso. esse aqui, ó, tá? Ah, Esse entendi. cara é esse aqui. Beleza. Porque ele se separou do e elevado a xy, tá? Mas o restante desce aqui para a primeira parte. É que meu y é feio, né? Não entendi isso. Vamos pro y agora. Vai, já que você gosta tanto de y, vamos pro y. Eu não sei fazer outro, André. O que é gravíssimo. Vamos para cá, ó. Como é que deriva em relação a y agora, velho? Vamos para lá de novo. Tem y? Tem. No primeiro e no segundo fator. Aqui e aqui. Cara, é a mesma coisa, só fazer em y? É muito parecido. Então, bora. Vamos lá. O linha deriva em relação a y. Y a primeira. Então, vai ficar 1x, né? 1x vezes o próprio e elevado a u. Olha lá. Vezes. Agora, o v só vai copiar. O cosseno de x quadrado, y ao quadrado. Cara, acho que eu não sei nem usar lousa mais na minha vida, viu? Deixa eu fazer isso aqui. Aqui. Acho que eu vou chegar na lousa e vou ficar com a ponta do dedo lá. Foi. Já tô aqui, ó. Agora mais. Perdão. U é isso. Copia. E elevado a xy. Velhinha. Vamos derivar em relação ao arco trigonométrico. Eu vejo um y aqui dentro. Então, 2y, ó, vezes 2y. Aí, a derivada do cosseno, menos seno. Então, eu vou trazer esse menos para cá. Menos seno de x ao quadrado, y ao quadrado. Ok? E fecha. Bom, fator comum em evidência tem? Tem. Eu vejo e elevado a xy aqui, vejo e elevado a xy aqui. E elevado a xy, então, como fator comum em evidência. Vocês podem estar se perguntando assim, mas preciso fazer isso? Cara, numa prova de testes, sim. Você provavelmente não encontraria a resposta anterior, tá? Vamos lá, x cosseno. E nesse mesmo material aí de vocês, da UFRGS, vocês vão encontrar
umas identidades trigonométricas, tá? Importante aí. Opa, menos aqui. 2y seno de x quadrado y quadrado. Professor, a gente é obrigado a fazer as duas derivadas? Sim. Se for pedido para vocês fazerem derivadas parciais, sim. Tá? Vocês têm que realmente fazer as duas. E se for derivada de segunda ordem, vocês vão fazer as 4. Aliás, as 6. Essas duas e mais 4. Bom, acho que é um momento... Vamos tirar prints, vai? Deixa eu só aumentar aqui para o pessoal do toque não ficar frustrado. Vai, só a 9. Só a 9. Só a 9, por favor. Printem, espalhem. Só a 10. Só a 10. Se você quiser separar o f de xy do f de x, a gente separa aqui para você, sem problema. A parte de cima é uma conta, a parte de baixo é outra conta. Ok? Beleza? Vamos para a 11ª. Deixa eu ver se vai caber aqui. É, com um pouco de dificuldade. Divisão. Divisão. Vamos lá. Lembrar a regra de divisão, cara, não é problema. O que eu tenho aqui? Um outro cosseno e um outro polinômio. Bom, tá fácil. Tá fácil. Vamos lá. Depois dessa, só faltam 3 com essa. 11. Eu tenho... Eu vou chamar de z também, eles chamam de f de y lá, vou chamar de z direto para ganhar tempo aqui. Cosseno de produto, xy. Cuidado. E vou dividir isso por x quadrado mais 4y quadrado. Vamos lá? Bom, regra de divisão. Bom, regra de divisão mais ou menos, né? Primeira pergunta, a gente vai fazer a derivada em relação a x. Derivada em relação a x, ok? Cara, eu vou começar lá aqui embaixo, ó. Derivar em relação a x. Minha pergunta é, tem x? Tem. No numerador e no denominador. Se não tivesse no denominador, eu nem pensaria em regra da divisão. Mas tem nos dois, né? No numerador e no denominador. E principalmente pelo fato de ele estar no denominador. A gente tem que levar para a divisão. E aí, como que é a regra da divisão? Vamos relembrar. A regra da divisão fala assim, ó. Vou tentar usar o laranja de novo. Chamo a parte de cima de U, chamo a parte de baixo de V. Acho que eu já fiz a regra da divisão em algum lugar aqui em cima hoje, ó. Divisão de U sobre V. Como é que fica? A gente começa pela V e multiplica por U'. Menos, e aí pega para lembrar, agora inverte. V' U ou UV', como você preferir. Aqui embaixo, divide por V ao quadrado. Provavelmente no formulário, já falamos disso no semestre passado por muito tempo, no formulário ele não começa por V, provavelmente ele não começa por V. Ele deve começar pelo U'. Por que que eu começo com V? Quem que vai lembrar dessa explicação? Eu começo com V, porque numa divisão, o que que eu quero que você lembre? Diferente da multiplicação, que tanto faz a ordem, na divisão, ela começa e ela termina com V. Olha lá. Se você tiver que lembrar de cabeça essa regra, começa e termina por V. Lá dentro é menos e termina com V quadrado. Ok? Vamos lá. Óbvio que eu não vou espalhar como eu gosto de fazer na derivada de uma variável, né? Eu mostro quem é V, eu mostro quem é U', eu mostro quem é V', eu mostro quem é U. A gente junta tudo. Aqui não dá. Aqui é pior visualmente para vocês. Então, vamos direto lá dentro da derivada fazer isso lá. Tá? Então, bora. V é toda a parte de baixo. V é toda a parte de baixo. Professor, mas não. Copia, jovem. Copia. Copia. E com parênteses, tá? Copiou. Vezes. U'.
Bom, lá em cima agora. Eu tenho que derivar aqui em cima em relação a x. O x é arco trigonométrico. Então, vamos começar derivando o arco. XY. Derivada de XY é y. Vezes a derivada do cosseno menos seno. Cara, aqui não vai ter muita saída, né? Menos seno do arco. Vou repetir. V, a parte de baixo. Porque tem x ali. O linha. Bom, o linha é a derivada do cosseno de xy. Eu começo derivando aqui dentro. Derivada de x é 1, aí repete um y. Y é constante e multiplicador. Então, 1y. A derivada do arco trigonométrico. E a derivada pela função cosseno é menos seno do arco xy. Já estou aqui. Menos V'. Bom, V é a parte de baixo. Aí eu procuro x aqui e derivo em função de x. Eu tenho x, ele está ao quadrado, eu vou derivar x ao quadrado. Aqui não tem x, soma. Então vira uma constante, derivada da constante é zero. Então eu estou usando a regra da soma. Deriva aqui e aqui em relação a x. Esse tem, dá 2x. Esse não tem, então é zero. Se tem e dá 2x, é só trazer o 2x para cá. Esse é o meu V' em relação a x. E quem é U? Bom, U é o cosseno de xy. U é o cosseno de xy. Tá bom, e lá embaixo, o que é para fazer? Lá embaixo é para você copiar o V ao quadrado. Lá embaixo você copia o V ao quadrado. Então, quem é V? O x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Professor, posso desenrolar esses quadrados aí embaixo? Cara, pode. Você faria isso, professor? Não, óbvio que não. Com certeza não. Cara, dá para melhorar alguma coisa aqui em cima, velho? Até daria, né? Ó. Colocar esse menos aqui na frente, ou colocar menos 1 em evidência, se você quiser. Levar o y aqui para frente. Aqui não dá para fazer nada, cara. Então não vamos nem mexer. Para aí. Vamos para fy. Cara, se você não vai mexer para melhorar, então não mexe, deixa quieto, tá? Vamos derivar em relação a y agora. Volta para a divisão, porque tem y em cima e embaixo de novo. Ó. Volta para a divisão. V é a parte de baixo. Copia a parte de baixo. Copia a parte de baixo, que é onde é o V na regra. Vezes. O linha em relação a y. O linha é a derivada do cosseno, então vai ficar 1x, e multiplica, agora a derivada do cosseno, menos seno de xy. Ok? Muito bom. Agora, menos, eu tenho que fazer a derivada do v em relação a y. Tá vendo como não é só copiar, ó? Ou trocar x por y? Olha agora. Aqui não tem y. Então, aliás, é uma soma primeiro, e aqui não tem y. Então, a derivada da constante é zero. Aqui tem y. Aí é uma regra da potência. Tomba o 2, multiplica, vai ficar 8y a primeira. Dá uma olhada no que estava aqui em cima e dá uma olhada no que está agora. 8y não tem nada a ver com do menos 2x. Então, não é só copiar trocando, ok? Eu tenho que prestar atenção nesse trecho da derivada. U, repete U, é o cosseno de xy. U é o cosseno de xy. Então, na prática, só mudou onde eu tinha que derivar o y lá no denominador. Vamos dividir todo mundo. Vamos pôr a régua aqui, uma retinha, ó. Vamos dividir todo mundo por quem? Vamos dividir todo mundo por v quadrado, que é x quadrado mais 4y quadrado. Não mexe aqui. Se você for trocar o x ou o y, ou os dois, por algum número, eu quero a derivada num ponto específico. Aí eu vou te dar um par xy para você trocar. Aí não vale a pena mexer em nada. Troca os valores de x e y aí dentro. Ok?
e vai se divertir. Essa é a 11, ok? De novo, o máximo que dá para fazer é o menos em evidência, lá fora, um grande parênteses, mas não vale a pena. 12. A gente está a 2 de vocês brincarem aí. 12. A 12 é Z igual a outro produto. X que multiplica. LN, eu gosto demais do LN, a regra é fácil, hein? LN de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó, essa aqui é mais fácil que a de cima. Vai dar menos trabalho. X ao quadrado mais y ao quadrado. E ela é legal porque ela é diferente, né? Não tem xy, não é? Pra vocês acharem que é tudo igual. Já volto na 11 aqui pro print, tá? Já volto aqui. Bom, produto de novo. Eu vou copiar a regra do produto aqui de novo aqui para vocês lembrarem, ó. Por que é produto, velho? É x multiplicando aqui e aqui. Para o y a gente discute já já. Então, se eu tiver que fazer a regra do produto, eu faço o linha vezes v, e aí inverte. Ó, mais, aí o que era u linha vira u, o que era v vira v'. Simples. Uma vezes a derivada da outra, e não importa por onde você começar. O vezes é maravilhoso. Não importa por onde você começa. É uma vezes a derivada da outra, tá? E com mais aqui no meio ainda, torna tudo mais legal, porque não tem jogo de sinal, não tem nada, não tem nada. Produto é lindo. Turma, agora, eu quero de vocês prestem um pouquinho de atenção. A gente vai derivar em relação a x, certo? Então, aqui é mais. Derivando em relação a x, bora lá. Vamos derivar em relação a x. Olha só para ele. O que eu vejo? X antes de uma multiplicação e depois de uma multiplicação como um logaritmando. Regra do produto. Então, bora. O linha. Esse cara é u, só para lembrar. Esse cara é v. Deriva em relação a x. 1. Copia v. Copia ln de x mais y. X ao quadrado mais y ao quadrado. Cara, eu relembrei todas as regras importantes, hein? Vamos usar. Mais. Agora, u, x. Agora, v'. Opa. Deriva o ln. Tem x lá. Se tem x lá, a derivada passa a ser em relação ao logaritmando desse ln, né? Então, olha lá para dentro. Em relação a x, é 2x, porque aqui é zero, por causa da soma. Então, é uma soma. Aqui não tem x, zero. Aqui tem x, tomba, 2x. Então, é 2x que multiplica. Agora, a derivada do ln... Ah, não, gente, para tudo. Peraí. Esqueci de uma coisa. Derivada do ln é o linha sobre u, né? Então, tá certo o que eu fiz aqui, só que não é... Eu tava pensando em jogar para frente como se fosse seno ou cosseno. Não, né? É logaritmo. É u' sobre u. Então, a derivada do que está aqui, que é o 2x, dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Eu estava quase fazendo uma regra de seno e cosseno. Mas não. Ó, então, de novo. Derivada aqui dentro, dividido por ele próprio. Derivada aqui dentro em relação a x, 2x, que aqui é constante do mesmo jeito, divide por ele próprio. Então, só não tem esse pontinho aqui, ele não continuaria como vezes. Acabou. Dá para melhorar? 2x quadrado, se você quiser. Tá vendo? 2x quadrado, se você quiser. É o que melhora essa conta. E tirar esse 1 daqui. Ah, eu quero colocar todo mundo na mesma barra. Pode, desde que você leve esse x ao quadrado mais y ao quadrado para cá, multiplicando o ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Você tem certeza que você quer fazer isso? Para colocar uma única barra, pega esse camarada aqui, traz ele aqui na frente, como um parênteses, na frente desse ln. Só que é x quadrado mais y ao quadrado dentro do parênteses. Vale a pena? Não sei. Cara, no máximo 2x quadrado, tá bom? Se você quiser fazer mais uma vez. Olha para y agora. Olha para o y como é que as coisas vão mudar. Olha para y. Para y, é uma regra de produto ainda? Não. Oxi, por que não? Porque não tem y aqui no começo, ó. Não tem y antes e depois da multiplicação. Ah, não tem.
Então, isso aqui é uma coisa só. Para o y, isso é um número só. Show, mestre. E onde está o y? Aqui dentro. Aqui dentro. Dentro do logaritmando do ln. Então, a gente vai derivar isso aqui. Então, a constante multiplicadora x, porra, Jefferson, permanece, olha lá, e ela vai multiplicar a parte de cima. Deriva o ln em relação a y, sem problema. Vai ficar 2y, que divide, olha lá, que divide o x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu vou ter que melhorar um pouquinho, né? A escrita, ó. Aqui vale a pena, eu já vou apagar aquilo ali, tá? Aqui vale a pena melhorar. 2xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso cancelar, ó, em cima e embaixo? Não, jovem. E por que você não pode cancelar? Porque aqui embaixo está somando. Aqui embaixo está somando, tá? Então nem pense em cancelamentos, não. Foi. Falei com o LN é legal. Cuidado, né? Cuidado, você não vai fazer regra da multiplicação se não tiver multiplicação para fazer, tá? Cuidado, tá bom? Tá aí. Gente, tá feio para mim, isso aqui me incomoda. 2x quadrado eu vejo aqui, tá? 2x quadrado nesse fx. Vamos para a última? 13. Aí vocês vão ficar livres. Eu sei que vocês estão cansados, né? As minhas aulas estão cansativas. Fala, 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 fala. Mas eu ainda precisava, gente. Agora é com vocês. Ó, z igual a y ao quadrado vezes e elevado a xy. É um produto. O produto é facinho também. Ó, mas de novo, calma, jovem. fx. Minha garganta secou aqui. fx. Derivada em relação a x. Derivada parcial da função z em relação à variável x. Tem x nos dois lados do produto? Não. Bom, primeiro, tem x? Tem. Tem x dos dois lados do produto? Não. Só tem x no expoente do e. Então, o y ao quadrado é constante multiplicadora. Ele vai direto para a resposta multiplicando o que vem lá. Deriva em relação a x a expressão e elevado a xy. Já fizemos isso hoje. Deriva aqui em cima em relação a x. Então, vai sobrar 1y. Sobra 1y. Vezes. Aí, repete o e elevado a u. Repete o e elevado a xy. É u' vezes e elevado a u. U' em relação a x vezes o próprio e elevado a u. Ok? Tem que melhorar. Aqui não tem saída. Y ao cubo e elevado a xy. E agora, é um bom momento para você chamar sua mãe agora para ver sua tela, porque quase não tem número na sua tela, né? Olha quanta letra. Chama ela aí. Você vai ver se você não ganha uma janta quentinha. Fy agora, derivada em relação a y. Ó. Vamos derivar em relação a y. Derivando em relação a y, o que eu tenho? Ops. Y aqui e aqui, entre eles vezes. Aí volta lá para cima, regra do produto. Então demorou. U'. U' é a derivada do y ao quadrado. 2y. Vezes. V. E elevado a xy. E elevado a xy. Esse aqui. E elevado a xy. Mais. U. Y ao quadrado. Repete o primeiro fator. Y ao quadrado. V'. Então, é a derivada desse cara em relação a y. Deriva em cima em relação a y. 1x. E repete o próprio e elevado a u. Dá para melhorar? Dá. Dá para melhorar. Como seria melhorando isso? Bom, y aqui, e elevado a xy elevado a xy. Então, y
e elevado a xy no fator comum. Abre parênteses. O que sobrou? 2 mais... O que sobrou aqui? 1y ainda e 1x. xy, vai. Pronto. 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 Vamos para os prints? Bom. Vocês querem começar do 9? Acho que já foi, né? 9 e 10 já foi, né? Vamos para o 11. Vou tentar aumentar aqui para ficar só ele na tela, o máximo que a gente puder dele, tá? Ó, 11. Cara, ou uma coisa ou outra, ou... Não dá para tirar. 11 e 12, vai. Pode ser? 11 e 12. Foi? Foi. 12 e 13? 12 e 13. Printa. Paro de falar com vocês. Printaram? Agora, eu vou abrir aqui para vocês o material que o Silvio deixou para gente. Vamos lá na página 51. Nossa, a regra da cadeia, a gente não vai falar disso, professor, vai, plano tangente, vetor gradiente. Vamos começar aqui na página 51 com esses 5 primeiros, ó. Se alguém quiser printar e já pôr no grupo aí também, já quebra um galhão, né, meu? Ó, tem esses 5 primeiros aqui, nessa página 51. Você vai pegar os outros 200 e 1000 aqui na página 52, ó. Vai do G até o X. Lembrando que esse material tá aqui no seu próprio Canvas, tá? Tá lá em material, sei lá, material de estudo, acho que esse que é o nome, tá bom? Então, procura lá o PDF, abre na sua tela. Bom divertimento. Bom, antes de eu deixar aqui, nossa, já é tudo isso, 10 para as 9. Quero saber se está tudo bem, se vocês... Bom, quem quiser parar agora para jantar e depois fazer o exercício, faz. Quem quiser fazer o exercício agora, enquanto eu estou aqui, vai tirando dúvida, eu estou aqui. Quem não quiser fazer nada, não faz nada. Quem precisar de mim, eu estou aqui, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada no chat para ver se está de boaça aí. Tem umas coisas que vocês perguntaram para mim aqui. Sim, exercícios da página 51 e 52, Matheus Araújo. Nath me chamou de manipulador de gravações, exatamente. Achei ofensivo. O que é isso aqui, irmão? É a tabela? Engenharia exercícios, eu não sei do que se trata, André. O que é isso que você publicou aqui? É acho que é a lista, né, de exercícios, deve ser, né? Ó, Ave Maria, o Thiago falou. Gabriel tá tranquilo. O Gabriel tá na base de tóxico. Ô, Carlos, você andou passando alguma coisa pro Gabriel? O Gabriel tá tranquilo demais. Ele comprou, foi o meu último cliente a passar por aqui. Caraca, o último mesmo, porque morreu, né? Olha lá, ele tá muito tranquilo. Foi demais. André, você pode voltar no exercício 5? Acho que me enrolei no 10, porque copiei alguma coisa errada na 5 para variar. Pô, André, tá facinho de entender. Voltar no 5, eu volto. Você me ajuda aqui, tá, André? Vamos voltar aqui no 5. Sabe que era aquele Y que você estava me perguntando naquela hora? Era o 5, né? Não era nesse 5. Qual que era, André? Era esse aí. Você tem o 5, esse 5 aí. Esse do E elevado a XY? Isso. É que você colocou um 1 vezes o E, e na verdade é um X ou um Y aqui na frente, não é isso? Verdade. É sim, porque vai sobrar alguma coisa ali, né? É então, isso mesmo. Aí quando eu fui fazer o 10, que também tinha esse E elevado a XY, eu me enrolei. Mas Não, você tem toda a razão. Vamos lá. Aqui é em X, então vai sobrar Y aqui. Posso? Aqui sobra um Y, ó. E quando eu for fazer em relação a Y, vai sobrar um X aqui. Boa. Espero que eu não tenha feito isso nas outras, né? Obrigado, Andréia. Tem mais alguma, não? As outras eu consegui, né? As outras eu acho que eu acertei. Oi? Só volta aí na 13 rapidinho que eu não consegui anotar o finalzinho dela.
Qual número? A 13. Peraí. 13 para mim pode estar associado a alguém. Ó, uma galera aqui que é meio 13. Ó. Carlão, dá para enxergar? Tranquilo. Mas eu não notei esse final do igual, não igual. Ó, o pessoal, para quem não entendeu o que a Andrea falou, é isso aqui, ó. E elevado a xy, tá vendo? Quando eu for derivar essa parte, em relação a x, sobra y, ok? E quando eu for fazer o e elevado a xy em relação a x, em relação a x sobra o y. E em relação a y, vai sobrar um x, que é esse daqui, ó. Aqui na frente, ó. Tá bom? Valeu, Andréia. Obrigado, viu? Como sempre, né? Ô, Carlitos, e aí, irmão? Não tem já, pode tirar. Ó, então isso aqui, acho que isso aqui era a primeira parte, isso aqui era a segunda, beleza? Deixa eu anotar a segunda parte. Show. Muito bom, obrigado. Bom, consegui voltar no chat aqui para ver a Andréia. André vai que vai. André, aquilo ali era a lista de exercício, André? O Kaique, professor, tem uma dúvida. Tu ouviu o podcast que eu te passei? Porra, Kaique, não. Passa aqui de novo para mim, cara. Solta o link para mim aqui. Não, professor, é que lá é a tabela de derivada aí, tudo mais mastigado, tá ligado? Boa, boa, boa. Valeu, André. Boa, boa. Mas aí, ô Kaique, passa de novo, cara. Aí eu ouço agora enquanto o pessoal faz exercício. Baixa derivada, a Nath se rachando ali, Gabriel. As dúvidas vêm na hora de fazer, né? Vem, Gabriel. O Gabriel lembrou do 13. Ó, quem é que vai começar agora? Quem é que vai fazer agora? Só para eu saber, que aí eu fico aqui de stand-by. São 10 para as 9, eu fico de stand-by até umas 9h30, pode ser? E aí vocês vão me chamando, tá bom? Eu tô na C já, boa. Ó, vocês vão me chamando? Eu vou parar de compartilhar porque eu vou ficar lendo horóscopo aqui na internet. Vou saber o que está acontecendo no BBB. O link está com problema. Que link? Ah, o link do seu podcast? Caramba, Kaique. Ó, tem o Spotify aqui, ó. Agora, a gente abre agora. Chama a pergunta problema, né? Vou comer agora. Daqui a pouco eu volto. Vai voltar nunca mais, cara. Dependendo do que você for comer, você não volta. Qual o seu signo? É câncer, é óbvio, né, Júlia? Valeu, Andréia. A Júlia se livrando aí de querer fazer os exercícios aí, ó. É. Você vê como é que é, né, pra você? Não, é que ela acha que ela vai fazer meu mapa astral, entendeu? Ela acha que ela é dessas. É pergunta problema que chama, né? Pergunta problema. Onde que eu faço a pesquisa? Ah, não conseguiu renovar por causa de falta de pagamento, tá falando o Spotify aqui. Que bom, não paga pra ver. Pergunta problema. Vou dar uma olhada aqui, viu? Aliás, vou anotar no meu caderno. Pergunta problema, Spotify. Pergunta problema. Tá anotado. Ah, tem Insta também. Boa. Tá anotado, tá? Gente, eu não entendo esse negócio de signo. Ô, Nath, você não entende nem minhas derivadas, Nath. Você quer entender signo agora? Valeu, André. O André que já foi, né? Não é Andréia, é o André. Achei que era Andréia. Bom, gente, ó. Tô aqui até as 9h30 para tirar dúvida de vocês, tá bom? Tô desligando o meu mic. Fala comigo no microfone. E se precisar de alguma tela, me chama aqui no microfone, tá? Porque eu não tô vendo a tela de vocês, tá bom? Eu entendi hoje, achei um milagre do Senhor Jesus, né? Vamos ver, que Jesus é poderoso, mas para fazer você entender cálculo, aí eu já não sei. Bom, aí Jesus aparece falando comigo, Jefferson, não deu. Tem mais? Ó, tô por aqui.
Uau, já vi uma coisa ali que me interessou. Posso ler aqui para vocês? Ó? Inteligências artificiais podem ser racistas? Uau, vou querer saber disso mais de perto. Gostei já. Tô no Insta, tá? Não sei, vocês querem que eu continue gravando? Acho que não precisa mais, né? Acho que não precisa continuar não, né, Gabriel? Vai ficar um monte de vazio aí. Vou encerrar a gravação. Gravação, ó, pra quem tá assistindo a gravação, um beijo no coração. Vou ficar falando com a galera que tá no ao vivo aqui.